vamos dar continuidade aos nossos vídeos e hoje a gente vai falar da primeira lei de Kirchhoff e divisor de tensão. Ou seja, os tópicos então dessa apresentação serão que é a primeira lei de Kirchhoff, malha fechada, a gente vai dar alguns exemplos e depois a gente vai para a dedução do que é o divisor de tensão. Então vamos lá. Primeira lei de Kirchhoff é a lei de Kirchhoff das tensões. O que essa lei fala? Ela afirma que a soma algébrica das elevações e das quedas de potencial em uma malha fechada é igual a zero. Ou seja, no caso da corrente, a corrente saiu desse ponto, ela deu a volta, voltou no sentido oposto ao que ela havia saído sem deixar o circuito. Ou seja, uma malha fechada é o quê? Qualquer caminho contínuo que, ao ser percorrido em um sentido a partir de um ponto, ele retorna ao mesmo ponto no sentido oposto sem deixar o circuito. Então, a lei de Kirchhoff para as tensões, como está aqui nos slides, é a somatória das elevações e das quedas de potencial num caminho fechado, vão ser iguais a zero, ou seja, as elevações de potencial, a somatória delas vai ser igual à somatória das quedas de tensão nessa malha fechada. Aí a gente tem um exemplo aqui, onde a gente tem uma fonte de 16 volts, um resistor em série com outro resistor, 1 kΩ e 2 kΩ, e uma outra fonte de 9 volts. Ou seja, isso representa uma malha fechada na qual o somatório das tensões, das elevações e das quedas de potencial vai ser igual a zero. Então, as duas fontes somadas com as tensões dos resistores vai me dar, portanto, uma tensão num referencial que foi adotado aqui, representado pelo terra, igual a zero. Agora a gente vai para um próximo conceito, que é o conceito de divisor de tensão, aplicando, portanto, a primeira lei de Kirchhoff. O que é esse divisor de tensão? A tensão entre os terminais dos elementos resistivos divide-se na mesma proporção que os valores da resistência. Ou seja, o que isso quer dizer? A tensão ela vai se dividir nos resistores de acordo com a proporção do valor da resistência desses resistores. Por exemplo, aqui é 1 para 2, então a tensão ela vai ter essa mesma proporção, 1 para 2. Vamos deduzir então o que vai ser esse divisor de tensão, vamos lá. Aqui a gente primeiro adota o sentido da corrente, a gente coloca os potenciais dos elementos do circuito, e aqui então a gente vem para a lei de Kirchhoff. E menos I vezes R1 menos I vezes R2 igual a zero, que foi o que a gente acabou de falar, que é a primeira lei de Kirchhoff. A elevação de potencial e as quedas de potencial tem que ser igual a zero. Aí, a gente tem, portanto, que E é igual a I R1 mais R2. Certo? O que é R1 mais R2? É o R equivalente entre os dois resistores. Então, a gente pode falar que R1 mais R2 é igual ao R equivalente. Então, o que vai ser a nossa corrente? I é igual a E dividido pelo R equivalente. Com isso, a gente consegue saber qual é o valor das tensões no resistor 1 e no resistor 2. Ou seja, no resistor eu tenho que a tensão nele vai ser V1, que é a tensão no resistor 1, é igual a R1 vezes I. Ou seja, como foi deduzido aqui, R1 vezes E sobre R equivalente. A mesma coisa a gente consegue fazer com R2. V1 e V2, que vai ser, portanto, R2 vezes I. Então, V2 é igual a R2 E sobre R equivalente. Ou seja,
seja, nós temos que V1 vai ser proporcional à resistência 1. Quanto maior a resistência 1, maior vai ser a tensão 1. E L2 é proporcional a V2. Quanto maior a resistência, maior vai ser a tensão V2. Então a gente consegue, como a gente colocou aqui no slide, fazer uma generalização para a lei do divisor de tensão. Ou seja, V de x é igual a Rx, que vai ser os resistores, vezes a elevação de tensão do circuito, dividido pelo R equivalente do circuito. Então, assim nós temos a generalização do divisor de tensão. Bom, com isso nós encerramos essa aula e qualquer dúvida vocês podem entrar então no e-mail aqui disposto. Muito obrigada!